As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Bem-vindos, edição das 19 horas, e começamos com uma indicação de última hora. Um homem com idade aproximada aos 50 anos está desaparecido na praia fluvial de Aldeia do Mato, concelho de Abrantes. O alerta foi dado pelas 16h55 desta quarta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, o homem mergulhou e não voltou à superfície, pelo que foi feito o devido pedido do socorro, que se traduz nesta altura na mobilização de 15 bombeiros com 7 veículos de apoio e ainda com recurso a embarcações que se encontram na água, com mergulhadores, para além da viatura médica de emergência e reanimação e ainda da Guarda Nacional Republicana. Rádio Hertz, informação. Uma fração de segundos evitou uma possível tragédia no Mouchão, em Tomar, ao final da tarde desta terça-feira. A queda de parte de uma árvore não apanhou por pouco uma das pessoas que ali trabalhava na preparação da festa templária, sendo que o tronco, como a Hertz adiantou em tempo oportuno, destruiu o vidro frontal de uma carrinha da empresa Novo Som, responsável pela sonorização do mencionado evento. Ao perceber-se do barulho provocado pela quebra do tronco, essa pessoa só teve tempo para dar 3 passos atrás e evitar ser atingida. A carrinha, essa, como referido, ficou com danos significativos. A Hertz sabe que a árvore em causa não estava sinalizada para qualquer tipo de intervenção, sendo que a lesão não era visível do solo, assegurou-nos fonte do município Nabantino. Importa recordar que ainda no último fim de semana o Mouchão recebeu um torneio de basquetebol, sendo que uma das bancadas estava colocada precisamente no local da queda. Esta ocorrência recorda ainda a trágica morte de um homem, na altura de 61 anos, que foi atingido por um ramo na conhecida como Fonte da Prata, perto da Praceta Alves Redol. Recorde-se que a vítima estava sentada naquele local quando foi atingida na cabeça e no ombro, sofrendo graves ferimentos que a obrigaram a ser evacuada para o Hospital de Abrantes, onde esteve internada 2 meses. Acabou por falecer a 9 de outubro de 2017. Uma pessoa foi atropelada por um automóvel à entrada da conhecida como Ponte Nova, em Tomar, precisamente no sentido ascendente, ao que tudo indica na passadeira ali situada. O alerta foi dado pelas 11 horas desta quarta-feira e obrigou à mobilização dos bombeiros nabantinos e ainda da Polícia de Segurança Pública. Fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo adiantou à Hertz que a vítima foi avaliada como ferido ligeiro, mas que, por precaução, foi transportada para o Hospital de Abrantes. A circulação esteve condicionada durante algum tempo. Rádio Hertz, a primeira a informar. Tenha atenção, é já nesta quinta-feira, 11 de julho, que a Polícia de Segurança Pública irá fiscalizar a velocidade na Estrada Nacional 110, na localidade de Alvito, na freguesia urbana de Tomar. Assim será com recurso a radar entre as 8 da manhã e o meio-dia. Acrescente-se que esta será mais uma ação no âmbito da Operação Quem o Avisa, ação promovida pela PSP à escala nacional. Neste mês de julho, o radar já passou por Abrantes, pelo Cartacho, por Santarém e pelo Entroncamento, sendo agora a vez de Tomar. No dia 16, a fiscalização irá estar centrada na Avenida Bombeiros Voluntários, em Orém, no mesmo horário. Já no dia 24, a operação fixa-se na Avenida do Bom Amor, em Torres Novas, precisamente entre as 8 e as 12 horas. Rádio Hertz, informação. Um homem de 28 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública da Nazaré, acusado de agredir, ameaçar e injuriar vários agentes. Em nota de esclarecimento, o Comando Distrital de Leiria refere que no recente 7 de julho, pelas 3 da manhã, uma patrulha da Esquadra da Nazaré abordou um veículo que circulava na via pública. Nesse momento, o condutor colocou-se em fuga enquanto lhe era dada a ordem de paragem pelos sinais luminosos, sirenes e equipamento de som megafone da viatura policial, ordens que o indivíduo nunca acatou. No automóvel seguia também uma grávida. O homem demonstrou depois comportamentos desadequados e proferiu injúrias e ameaças de morte contra os polícias, recusando ainda realizar qualquer teste de alcoolemia. Com alguma dificuldade, foi transportado para a esquadra e, embora já detido, manteve a sua conduta desafiadora e de resistência ativa perante os operacionais. O indivíduo, completamente alterado, continuou a injuriar, a cuspir e a ameaçar de morte os polícias, tendo conseguido ainda concretizar agressões, inclusivamente atentando contra a sua própria integridade física ao lançar-se contra as paredes. Perante este cenário foi solicitado reforço policial. Mais tarde, apurou-se que o cidadão em questão apresentava uma taxa de álcool de 1,90. Ficou então nos quartos de detenção até ser presente à autoridade judiciária. Saiu já em liberdade, com julgamento marcado para o próximo dia 15 de julho.
As obras para a requalificação do Flecheiro em Tomar estão na fase dos últimos detalhes. Pelo menos, o prazo limite para a conclusão da empreitada está fixado nesta sexta-feira, 12 de julho, sendo que, recorde, já está em causa uma prorrogação aprovada em recente reunião do Executivo. Acrescente-se que a data inicial apontava para o final de 2023. Está em causa um investimento na ordem dos 2.500.000 euros. A intervenção, numa área global de mais de 36 mil metros quadrados, incidiu na valorização da paisagem e na prevenção das cheias, criando condições privilegiadas para recreio e lazer num espaço multifuncional e atrativo para os diferentes estratos etários da população, utilizando pavimentos e mobiliário urbano resistentes às potenciais inundações provocadas pelo caudal do Rio Nabão, reforçou a autarquia em recente esclarecimento. À primeira vista, tudo aponta para que a obra propriamente dita fique concluída nesta sexta, com possibilidade inclusivamente de o novo espaço ser aberto à população. Há, contudo, uma situação a ter em consideração que se centra na expropriação de um terreno situado naquela área. A Câmara não conseguiu chegar a acordo com as proprietárias, com negociações que se prolongaram pelos últimos meses, pelo que foi necessário avançar para a mencionada figura jurídica, entretanto já publicada em Diário da República. Importa recordar o ponto de situação feito por Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar. Portanto, a informação que temos é que a expropriação está para publicação em Diário da República, portanto, se assim for, assim que a publicação saia em Diário da República, nós poderemos entrar no terreno, na tal parcela e resolver o assunto. Não é nenhum drama. De qualquer forma, se a restante obra estiver terminada e efetivamente a expropriação ainda não tiver sido publicada, nós vai ter que haver uns dias, umas semanas, enfim, a aguardar para essa fase final, que é um canto efetivamente lá ao fundo do Flecheiro. Não é nenhum drama, como tenho referido, quem esperou 50 anos também pode esperar mais um mês, não é? Enfim, e mais uma vez também, só quem não faz obra é que não enfrenta os obstáculos que possam surgir. Quanto à questão dos custos finais, isso é como sempre. Portanto, a fórmula dos custos é uma fórmula legal, que pode ser para mais ou pode ser para menos, depende muito, nomeadamente, dos preços dos materiais que estejam não em vigor, mas que estejam referidos, portanto, nessa fórmula legal e que vai sendo revista periodicamente. Portanto, não é daí que virá grande mal ao mundo, mas veremos no final. O que importa, efetivamente, é que a obra termine. Ela está, de facto, numa fase muito avançada. Aliás, por acaso, ainda ontem lá estive, ao final do dia, com os nossos técnicos e também com os técnicos da obra, para ver umas questões de acabamentos. Por exemplo, ontem foi terminado o parque infantil acabado de montar, o parque infantil que vai ficar lá, que já está lá no espaço do Flecheiro. Portanto, a obra está, de facto, numa fase muito avançada. Final das obras propriamente ditas, o grosso da intervenção deverá ser uma realidade já nesta sexta-feira. Rádio Hertz, a primeira a informar. Lourdes Ferromão, vereadora do PSD na Câmara de Tomar, advertiu a gestão do PS para os perigos inerentes à falta de marcação de algumas das estradas do concelho, relacionando mesmo essa ausência com acidentes que têm ocorrido. A eleita social-democrata quis saber em que ponto está este processo, considerado como prioritário. Como é que e para quando a marcação das vias, de algumas vias importantes por todo o concelho, essas vias não estão marcadas e poderão também, nessa sequência, muitos dos acidentes que ocorrem também poderem ser em consequência desse facto. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou que estas intervenções são feitas por empreitada para longas extensões, assegurando que todos os anos há lugar a uma obra com esse propósito. E para 2024 já está projetada essa necessária requalificação, assegurou. Este processo é sempre feito por empreitada, portanto são empresas especializadas que fazem estes trabalhos. Eles são feitos sempre, ou fazemos sempre empreitadas para longas extensões, portanto não faz sentido fazer para pequenos troços. Em regra, todos os anos fazemos uma empreitada para pinturas de vias. Este ano também acontecerá. Em breve, portanto, assim que o processo esteja terminado, haverá nova pintura de vias, em alguns casos de vias que de
de facto não têm essa pintura. Noutros casos, reposição da pintura existente em situações em que ela possa realmente já estar muito degradada. Não é possível, nem é desejável, em bom rigor, que haja pintura em todas as estradas, nomeadamente aquelas que não têm largura para ter as duas faixas, ou melhor, os dois sentidos, devidamente pintados. Portanto, nomeadamente os chamados caminhos vicinais, em muitos casos, não faz sentido ter, portanto, essa pintura de via, e é isso que todos os municípios, é dessa forma que todos os municípios executam. Portanto, normalmente pintam-se as ruas ou as estradas que tenham largura suficiente, e essas normalmente são as nacionais, são as municipais. Por tomar falta de marcação nas estradas, tem como consequência alguns acidentes de viação, adverte a vereadora Lourdes Ferromal. Rádio Hertz. Informação. O alerta é da Direção-Geral da Saúde. Está a haver registro para um aumento de infecções por Covid-19, pelo que a população deve assumir uma postura de responsabilidade, evitar situações de risco que possam desencadear redes de contágio. Para se ter uma ideia dos números mais recentes, refira-se que na primeira semana de julho foram detectadas 2.737 infecções em Portugal, com lamento para 72 mortes. Numa recente nota de esclarecimento, a DGS refere que cerca de 70% dos óbitos ocorreram em pessoas com 80 e mais anos. Cerca de 44% não tinham registro de vacinação sazonal na última época, e entre as 8 mortes com menos de 60 anos, 6 não tinham registro de vacinação sazonal na última época, apesar de terem indicação para a mesma, atendendo às patologias que apresentavam. A propósito desta subida do número de casos de infecção da Covid-19, registro para o alerta deixado por Maria dos Anjos Esperança, ex-delegada de saúde do Concelho de Tomar. Nesta altura estão a aparecer muitos casos de doença de Covid. Sabemos e sempre afirmamos isso, que o Covid não acabou e que é preciso ter cuidado. Continua a doença de Covid, o síndrome de Covid, continua a não ser uma simples gripe, uma simples constipação. É efetivamente uma gripe, tem todas as características de gripe, tem todas as características de uma doença sazonal. No entanto, estamos a ver que estamos em pleno verão, embora o tempo também por vezes não pareça, mas estamos em pleno verão e estão a aumentar os casos de Covid. É preciso ter efetivamente muito cuidado. Ora bem, as características da doença já todos as sabemos. Impõe-se aqui perguntar, será preciso, será necessário ou deve fazer-se o teste? Qualquer gripe é contagiosa, não é só o Covid. Todas as outras gripes provocadas por todos os outros vírus são contagiosos. De forma que na impossibilidade de fazer o teste, e quem o quiser fazer, eu posso até dar um exemplo que houve neste fim de semana, durante esta semana, na quinta-feira à noite, um jantar de gala de uma instituição em Lisboa, e os próprios organizadores aconselharam, e como estamos a aumentar o número de doenças, de casos de doença, os próprios organizadores aconselharam a fazer um teste, e que as pessoas que tivessem realmente esse teste positivo para Covid não fossem ao jantar. Portanto, é alguns cuidados que devemos ter. Querendo fazer o teste, fazem o teste, não é obrigatório, podem continuar a fazê-lo nas farmácias, podem continuar a fazê-lo nos laboratórios, como quase obrigatório pela responsabilidade civil que todos nós temos e pelo respeito aos outros, que se tiver realmente sintomas de Covid, que é sintomas de gripe, aquela coriza que nós chamamos de coriza, o corrimento nasal, febre, aquela dores musculares generalizadas, sintomas próprios da gripe, termos o cuidado de não estarmos muito próximos dos outros e, se entendermos assim também, o uso da máscara continua a ser uma das fortes maneiras, digamos assim, de prevenir e não transmitir a doença. Alerta da DGS, registro para um aumento de infecções por Covid-19. Com recurso às redes sociais, a Câmara de Mação condenou os recentes atos de vandalismo que tiveram como alvo o auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, desde logo a porta destinada à saída de emergência. A autarquia classifica o sucedido como um ato de enorme desprezo por uma instituição pública, desprezo pelo património de todos os maçaenses.
que a arte permaneça sempre, reforça a autarquia, mas loucuras destas não a engrandecem, porque é feita com total desprezo por quem zela pelo património municipal e, por conseguinte, tem custos para quem não partilha desta louca visão, assegura então o mesmo texto. A Câmara também reforça que não deixará de encetar as respectivas diligências relativamente a este assunto. Rádio Hertz, a primeira a informar. Miguel Rodrigues é o novo presidente do Rotary Clube Tomar Cidade, naquele que será um mandato de 1 ano. Pode dizer-se, uma chegada natural a este cargo de alguém que está na instituição desde a sua fundação, correu o ano de 2020. Miguel Rodrigues vai estar hoje na Hertz a partir das 21 horas para uma breve conversa, onde, entre outros assuntos, explica as razões pelas quais aceitou este novo desafio. O convite para pertencer ao clube nasceu logo desde a fundação, em 2019, ainda antes de entrarmos em pandemia. Portanto, o clube foi fundado dia 28 de abril de 2020, em plena pandemia, e, portanto, criou-se logo um laço muito, muito forte com o clube por estar desde a fundação. Nesse ano, quem foi o presidente foi o engenheiro José Mendes, e eu fiz parte logo do conselho diretor enquanto secretário na altura, portanto assumi logo uma posição de algum relevo naquele conselho diretor. E sempre participei, sempre fui um membro bastante ativo no Rotary de Tomar, e sempre foi um objetivo, não foi um objetivo delineado, no fundo foi senti que queria, foi um sentimento, queria fazer, dar de mim e pôr em prática aquilo que eu acho que são as minhas ideias, e no fundo contribuir pelo menos uma vez para, de outra maneira, neste caso na presidência do Miguel Rodrigues, novo presidente do Rotary Clube Tomar Cidade, em curta entrevista hoje na Hertz a partir das 21 horas. Rádio Hertz, informação. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Tempos de incerteza são, não raramente, tempos de radicalização. Habituamos-nos a olhar para o património em Tomar como uma coleção de belas obras, da Igreja de São João Batista à Sinagoga, da Anta 1 de Valdalage ao Convento de Cristo. Tudo nos impressiona positivamente e tudo parece viver em harmonia entre si. Mas esquecemos que os espaços que percorremos e onde se inscrevem essas obras foram muitas vezes espaços de disputa, de radicalização. De alguma forma, a incerteza do futuro que dominava a vida no século XVI, ao lado de grandes avanços tecnológicos e económicos, gerou desconfianças, reduziu o espaço do diálogo e abriu caminho a rupturas, guerras e crimes. Sobre o extraordinário Convento de Cristo em Tomar, que todos admiramos, pesa a sombra de um auto de fé nele realizado, faz agora 480 anos, em julho de 1544. A história deve ajudar-nos a não fazermos julgamentos anacrónicos sobre o passado, mas a percebermos os processos que tantas vezes regressam sob novas formas. A desconfiança, irmã do desconhecimento, é um deles, e o maior desconhecimento é a incerteza sobre o futuro. Há 480 anos atrás, como hoje, podemos olhar para o que nos rodeia e pensar que estamos num quadro de pós-verdade, de recuo da globalização e de radicalização política. Tudo isso é verdade, mas não permite entender a sua causa comum. E sem entendermos a causa comum, não poderemos superar o ciclo atual. Essa causa, penso, é a incerteza gerada pela conjugação de múltiplas mudanças. Nas fontes de energia, nas matérias-primas, no modelo económico, nos processos educativos, na relação entre indivíduos e coletivos, na relação com as igrejas, as famílias. Tudo muda e, por isso, tanto nos agarramos hoje ao património. Como se a vida que conhecemos e que, por vezes, tanto criticamos, nos escapasse por entre os dedos, deixando um sentimento de orfandade. Tentamos agarrar algo do passado, simplificando, e chamamos a isso património. Mas só um património rico, complexo e contraditório nos pode ajudar, porque um património que, sem deslumbramento nem condenação, valoriza o Convento de Cristo, mas não ignora o alto da fé, é algo que nos permitirá perceber que todos os momentos da história têm contradições. E essas contradições não justificam as rupturas.
Só se percebermos que a sociedade já caiu por várias vezes na armadilha da radicalização é que poderemos perceber que ela é a antecâmara da ruptura, da guerra e do fim. O que a move não é necessariamente uma má intenção. O que a move é, sobretudo, o medo do desconhecido. O património cultural pode estar aí para muitas coisas. Para o apreciarmos na sua beleza, para valorizarmos o esforço de quem o construiu, para atrairmos visitantes que também o queiram apreciar, mas pode e deve estar aí sobretudo para promover a paz, para lembrar como ela é frágil e como é mais fácil destruir do que construir. Em dias em que assisto como muitos a uma disputa estranha em torno da festa templária, talvez o património ajude a lembrar que mais vale ceder no acessório para que o essencial, que é a vida e que é a felicidade, possa prosseguir. Luís Osterbeck com a sua nota do dia. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.